Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito mais que bem-vindos a essa entrevista. Eu me chamo Júlia Prado e faço parte aqui do time de Talent da empresa Mundo Inclusivo. Bom, nós somos uma empresa voltada para a inclusão em seus mais variados campos. E nós sempre pensamos em formas de inovar a acessibilidade e a inclusão em todos os campos possíveis. Então, para iniciarmos, por favor, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, dissessem o seu nome e também falassem o seu sinal. E eu gostaria de que vocês me explicassem como que vocês entraram para a comunidade surda, como que vocês aprenderam a língua de sinais e se tornaram intérpretes. Então, por favor, primeira candidata pode começar, em seguida os outros podem falar em sequência. Prazer, meu nome é Nicole, meu sinal é esse aqui, ó. Eu entrei na comunidade surda por um curso que eu fiz há muito tempo atrás com amigos meus. Não tecnicamente fiz o curso, comecei a ser tradutora, demorou acho que cerca de um ano para me começar a fazer as traduções. Bom, agora eu gostaria que também tanto o candidato Bruno Gilson como também a candidata Leila se apresentassem, contassem como é que foi esse processo de aquisição linguística da língua de sinais, esse contato com a comunidade surda e como que vocês se tornaram intérpretes e tradutores da língua de sinais hoje. Poderia começar, por favor, Bruno, em sequência Leila. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno, meu sinal é esse aqui. Com relação à primeira pergunta, eu iniciei o aprendizado da língua de sinais por volta do ano 2001. Na época, o meu primeiro contato foi devido à minha religião. Eu tinha amigos que eram surdos, com os quais eu convivia boa parte da semana. Então, o meu aprendizado não foi baseado em nenhum curso específico naquela época, mas sim pela própria convivência com eles. Eu fui aprendendo uma forma de comunicação que eles mesmos foram me ensinando, alguns sinais. Com o tempo, esse vocabulário foi aumentando, e aí foi assim que esse foi o meu primeiro contato com a língua de sinais. Alguns anos depois, quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, aí sim eu comecei a trabalhar como intérprete propriamente dito. No meu primeiro contato com a língua de sinais, o que eu aprendi era o suficiente para conversar com eles e para realizar o trabalho voluntário que a minha religião realiza, né, de tentar compartilhar uma mensagem positiva com todas as pessoas e também com os surdos. Então, posteriormente, aí sim, eu comecei a trabalhar como intérprete. O meu primeiro contato foi como intérprete em empresa, numa linha de produção com outras pessoas que são surdas. Alguns meses depois eu fui para a área da educação também como intérprete e é onde eu mais gostei. Olá, tudo bem? Eu me chamo Leila e esse é o meu sinal na comunidade surda. Eu trabalho como intérprete e tradutora da língua de sinais há mais de 17 anos. E como eu comecei? Bom, foi através da igreja, onde tive meu contato e meu interesse pela primeira vez na língua de sinais. Depois de um certo período, eu comecei a atuar como intérprete e tradutora. Mas confesso que foi um baita susto, pois haviam diversos sinais que eu não conhecia. Então, os cursos me ajudaram a conhecer mais sinais, visto que dentro do contexto religioso abordávamos sinais mais simples, enquanto em outros contextos eram sinais mais técnicos da quais eu não conhecia. E lá eu consegui ter contato com mais surdos que me ajudaram a progredir cada vez mais, visto que a cidade a qual eu pertenço, que é bem pequena, lá os surdos, eles têm um vocabulário um pouco mais simples e básico. Então, eu consegui um trabalho em São Paulo e eu comecei a trabalhar lá, em uma escola que era muito boa, eu consegui ter contato com muitos surdos e abranger cada vez mais meu vocabulário. E também, sobre diversos cursos, eu consegui aprender cada vez mais. Atualmente, eu ainda continuo trabalhando como intérprete e às vezes palestras eu atuo. Obrigada, viu, pelas suas explicações. Então, quando você iniciou na carreira de intérprete e tradutor de língua de sinais, quais foram os seus principais desafios? E, por favor, vamos seguir da mesma forma, um falando em seguida do outro.
Meus principais desafios, eu acho que eu creio que eu tenho um desafio ainda até hoje, que é fazer voz de surdo. Para mim é muito difícil ainda, isso não quer dizer que eu não faça. Eu aceito, sim, muitos trabalhos com voz de surdo para que eu consiga destravar essa barreira, né? Com relação à segunda pergunta, a respeito dos desafios, né? Os principais desafios que eu tive no começo, eu acho que foram dois. Como era uma época muito diferente de hoje, na qual você consegue ter discussão a respeito de sinais, a respeito de vocabulário em áreas específicas, se torna mais fácil trabalhar. Mas quando eu comecei não tinha essa quantidade de vocabulário que existe em áreas específicas como nós temos hoje. Então muitas vezes eu tive que interpretar palestras e ir criando vocabulário quase que ao mesmo tempo com as pessoas surdas que estavam ali. Eu acho que isso foi um desafio. Hoje, com um vocabulário maior, com surdos conhecendo mais áreas específicas, é mais fácil interpretar porque é mais fácil se aproximar do grau de conhecimento que eles têm com a palestra que eles estão assistindo. Naquela época não tinha tanto vocabulário e isso dificultava um pouco as coisas. Esse foi o primeiro desafio. Acho que um segundo desafio tem a ver com a minha personalidade mesmo. Quando eu comecei a aprender língua de sinais, eu era muito mais tímido, fugia da experiência de ficar em evidência e ser intérprete me colocava justamente nesse lugar, porque você traduzir uma palestra ou mesmo traduzir em sala de aula ou traduzir um evento, você sempre ficava num lugar de destaque que chamava a atenção das pessoas, mesmo aqueles que não conheciam língua de sinais. Então, lidar equilibrar a minha timidez, a vergonha, com estar nesse lugar de evidência foi um outro desafio. Então, acho que eu destacaria esses dois. Com relação à terceira pergunta, né? Hoje eu tenho um envolvimento... Nas últimas décadas, eu tive um envolvimento quase que diário com surdos, toda semana. E eu acho que isso contribui para que eu consiga adaptar e aprender a língua de sinais, os novos sinais que eles vão criando. É muito mais fácil também de buscar vocabulário quando eu recebo um trabalho ou um evento qual eu não conheço, não tenho muito vocabulário a respeito, mas é muito mais fácil de se preparar, de correr atrás, de conversar com os surdos, de entender que sinais eles estão usando. E eu acho que, sem dúvida, esse convívio, esse envolvimento com a comunidade surda facilita que a interpretação seja mais assertiva, sim. Bom, sobre a atuação como intérprete e tradutora de Libras, há sim os seus desafios. Por quê? É necessário estar sempre se atualizando através de cursos para que nós consigamos aprender e treinar os sinais novos. Mas, para ser bem sincera, dentro do contexto escolar, uma grande dificuldade é que às vezes eles não tinham tempo para mandar o planejamento da aula, então eu não tinha como me preparar. Eu era chamada de última hora para realizar uma interpretação. E aí, às vezes, pelo período da manhã, eu era chamada e à noite eu tinha que estar atuando. Então não havia tempo para me preparar. Só apenas assistir os vídeos. E atualmente, qual é o seu envolvimento com a comunidade surda? Acha que realmente você consegue trazer a assertividade dentro das suas interpretações? Hoje em dia, sim, eu acho que eu passo o que o português diz para os sinais. Não, também não é fácil, que você tem que pensar com a cabeça do surdo, você tem que ter a gramática do surdo, né? Na gramática de Libras, no caso, para que você consiga passar. Não é algo fácil, mas também não é algo difícil. A gente tem que pensar no surdo e como ele vai receber essa mensagem. Então, como profissional, estou comprometida a seguir os princípios éticos da profissão, né? Como confidencialidade, imparcialidade e respeito. Esses princípios, eles me guiam em minha prática profissional e me permitem manter ética profissional, independente das minhas crenças pessoais. Obrigada, viu, pelas suas explicações, mas eu fiquei curiosa com uma coisa. Você comentou que iniciou o seu aprendizado da língua de sinais e o envolvimento com a comunidade surda devido à religião. Então, foi dentro da igreja que isso aconteceu. Acredita que atualmente você consegue manter a ética profissional exigida dentro de uma interpretação? Ou às vezes acaba ocorrendo que a sua
o seu ponto de vista, o seu preconceito acaba surgindo. Como que funciona para você e quais são as estratégias que você utiliza? E com relação à última pergunta, né, com o fato de ter aprendido a língua de sinais no envolvimento religioso, eu acho que todos aqueles que são intérpretes há mais de 15 anos, a maioria veio do meio religioso, até porque os cursos de letras libras, de tradução e interpretação, eles vieram muito após isso. Veio com o Decreto 5626, depois do ano 2005, que começou a ter cursos nesse sentido. Mas a maioria, até dos que fizeram curso posteriormente, boa parte deles vem do contexto religioso. E eu acho que a ética está na escolha dos eventos e dos trabalhos que você decide aceitar ou não. Então, eu sei que tem alguns temas que entram em choque com algumas ideologias que eu sigo, que eu acredito. Então, eu procuro não me envolver nesse tipo de evento, não aceito esse tipo de trabalho. E acho que é assim com qualquer outra profissão. Você precisa, tem profissões que se você se colocar num determinado lugar de defender uma coisa que você mesmo não acredita, eu acho difícil você ser ético. E acho que essa questão da ética profissional, ela, mesmo um intérprete que não veio do meio religioso, ele vai enfrentar esse desafio, porque ele tem crenças. Mesmo quando eu não sou religioso, eu tenho crenças, eu tenho uma filosofia de vida, eu tenho uma ideologia que eu sigo, mesmo não sendo do meio religioso. E eu acho que, dependendo do serviço que qualquer intérprete, da demanda que qualquer intérprete pegar, corre o risco dele ter que interpretar uma coisa que não é confortável para ele. E isso vai colocar a ética profissional em conflito com a ideologia que ele segue. Mas eu acho que a ética consiste também em você fazer boas escolhas. Se você sabe que vai ter dificuldade, que vai ficar desconfortável em interpretar um determinado tema, a melhor coisa é ser sincero e franco e rejeitar o serviço. Até porque assim você reconhece que outras pessoas estariam muito mais qualificadas e se sentiriam muito mais confortáveis em realizar essa interpretação com qualidade do que você, que faltaria talvez com a ética. É necessário sim estudar bastante. E realmente eu comecei dentro da igreja. Mas como funciona esse processo ético para mim? Bom, para mim, eu sou apenas a intérprete. Eu deixo a minha opinião reservada e apenas interpreto o que está sendo passado no discurso. Mas é claro que, dependendo do tema, eu sempre busco saber o que é. E aí eu opto por um tema que vai de acordo com a minha consciência, pois caso não vá, eu não aceito. Então, às vezes na escola não tinha como eu escolher o tema, então eu mantinha a ética, apenas traduzia e interpretava o que estava sendo dito. Bom, pessoal, eu gostaria de estar agradecendo pelo tempo de vocês, por estarem aqui presentes nessa entrevista. Gostaria de deixar muito claro que foi um enorme prazer para mim conhecer esses três talentos que têm aí um grande envolvimento na comunidade surda e na promoção cada vez mais assertiva de uma interpretação de qualidade, que busca entender o que o surdo entende. Isso é o mais importante, porque às vezes corremos o risco, da qual intérpretes que nós somos, de apenas buscar ali os sinais novos, mas não buscamos tanto a assertividade na compreensão de como o surdo compreende aquilo. E apenas o envolvimento com a comunidade surda traz isso. Então, através das respostas de vocês, eu pude perceber o quanto vocês são engajados, o quanto vocês buscam estudar e buscam aprender cada vez mais para que a forma como vocês interpretam e também a forma como vocês dão voz ao surdo e passam aí as diversas dinâmicas que temos dentro dos campos de interpretações seja cada vez mais assertiva, rebuscada, para que o surdo tenha uma interpretação de qualidade no nível de língua de sinais que ele tenha. Então, assim, foi um grande prazer, muito obrigada. Quero deixar claro que o perfil de vocês será passado para a equipe da gestão e vocês serão avaliados. Então, desejo uma boa sorte e até a próxima.